Olá, queridos, graça, paz, prosperidade, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma resenha. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a cada um de vocês. Que bênção, hoje é quarta-feira, dia 22 de junho, o ano já está passando do meio e o tempo está passando. Eita, rapaz, me lembro de um hino antigo, Feliciano Amaral, fala sobre a volta de Cristo. Está passando e está chamando, Deus está chamando, é isso mesmo, chama como, olha, meu Deus do céu. Rapaz, o negócio tá bom e tá feio ao mesmo tempo. Tá bonito e tá feio. Deus abençoe cada um de vocês. Joana Gomes, Hélio Santos, Dani Coelho, ô Daniel. Foi mal, Dani. Dani Coelho, Neiva Ledesma, Joana Dark, Edna Rodrigues, Márcia Nogueira, Elisângela Sanábio e... Cara, peraí, vamos lá, deixa eu dar um comando aqui no cérebro aqui. Calma, tá tudo bem, Jesus é bom, com calma, tá bom, meu querido? Isso, desacelera, isso, telefone. Depois que inventaram esse 03003 do Satanás, eu sou os clientes da Claro, eles mandam todo dia, que bom que você é cliente da Claro, eu sei que eu sou cliente da Claro, eu tô ciente. Não precisa me lembrar. E que você não quer isso? Eu não quero nada. Deus, vamos lá. Márcia Nogueira, Edna Rodrigues, Ana Cruz, Joana Dark Moraes, Carlos Peçanha, Deus abençoe, Marco Antônio Vieira, Deus abençoe, Ieres Cordeiro, Maria José Viana, Silvana César, Ana Cruz, Verônica Souza, Edivan Moura, Deus abençoe, Ana Lúcia Basília, Alvina Constantino, Débora Horácio, Maristela Cachero, Débora, já falei, Carolina Barbosa, Deus abençoe, Josiane Sena, o parceiro Platinum, Deus abençoe, Josiane Sena, primeira vez que você vem por aqui, que bom, glória a Deus. Débora Horácio, Edivan Moura, Cleide Virgens, Fernanda Cristina, Rafael QP, Fortaleza, Ceará, povo bom, Deus abençoe o povo do Ceará, viu? Lori Paz, Lourdes Ardelli, Tatiane Santos, Vera Santos, Rita Maria, Patrícia, Pastor Júnior Santana, um abraço, Missionária Thelma, Deus abençoe, Amanda Carvalho, Mari Carvalho Rosário, Leila Santos, Rodi Santos, boa tarde, Márcia Azevedo, Giovana Alessandra, Deus abençoe, Joana Gomes, Deus abençoe, Célia Lima, Cícera Silva, Deus abençoe, Esther Cruz, Ana Cristina Costa, Edvânia Nana, Edvan Moura, Josiane Araújo, Deus abençoe, Esther Cruz, Camila Martins, Deus abençoe, Kellen Rocha, Rena Elze, Deus abençoe cada um de vocês, gente, obrigado, Rosemary Araújo, Vanessa Fonseca, Telmo Fernandes, Deus abençoe, vamos chegando, gente, like, é importante o like de vocês, Marli Santos também, Leninha Lírio, Regiane Maria, gente, deixa seu like, comprei um curso Quebra-Cadeias, Deus te abençoe, amém, Leila Santos, Deus abençoe, vamos deixar aí, Michele Martins também, gente, nós estamos... Vamos ver aqui quem são os nossos níveis de hoje, olha aí. Ontem foi aniversário da Malu, mas cadê? Não chegou ainda para mim, não? Os aniversariantes? Ah, hoje, 22, custou chegar aqui. Janizete Gobira, é isso? Janizete Gobira e Lúcia Regina, as duas aniversariantes que nós temos aqui. Há mais alguém fazendo aniversário hoje, gente? Gente, além do aniversário, você pode mandar o seu áudio. O pessoal parou de mandar áudios que eu parei de pedir. Manda seu áudio para cá, é importante, quer te ouvir, a gente quer saber quem é você, quer ouvir sua voz, quer saber da cidade de onde você está falando. Manda para nós, pastor, eu sou aqui de tal lugar, sou aqui do interior de São Paulo, sou aqui do Paraná, sou aqui de Santa Catarina, olha aí. Um abraço a todo o povo de Deus. Sou aqui de Manaus, um abraço ao povo de Manaus. Sou aqui de Macapá, sou de Belém, pastor. Pastor, sou aqui de São Luís do Maranhão. Meu pastor, estou aqui de Itapuã, Bahia, pastor. Rapaz, Silvana Borges diz que o filho dela faz aniversário dia 27. Então manda pra gente que a gente dia 27 manda um parabéns para ele. Simone Collins, não recebi a notificação. Gente, vocês têm que ficar de olho, o canal tá marcado para não crescer, vocês já sabem disso, tô cantando essa pedra já, né? Infelizmente,
Tá bom? Deus abençoe a cada aniversariante, mas você pode mandar para cá, pastor, eu quero falar contigo, pastor, agendas e outras coisas mais que eu sei que o pessoal tem procurado, vem aqui, passa aqui, fala com a gente, é sempre uma bênção. Gente, louvando a Deus por cada tempo, mas eu quero convidar vocês, hoje já saiu lá, hein? Quero que vocês compareçam lá. Olha aí, JM News, tá lá, notícias novas, gente. Notícia nova hoje, falamos sobre, vamos repercutir algumas coisas que têm acontecido no Brasil, campanha eleitoral e outras coisas mais. Se inscreva, seja ativo lá no canal, já saiu notícia novinha sobre as questões do Randolfo Rodrigues, sempre buscando algum meio de tentar prejudicar o Brasil. Ele não sabe mais o que tem que fazer. Mas o canal JM News está crescendo e pedimos a sua ajuda para que você venha nos abençoar lá, ok? Se inscreva no canal, assine a notificação, seja inscrito, nós agradecemos a você. Isso aí, hoje saiu duas vezes na semana, sai notícia fresquinha. Semana passada não saiu porque o pastor está nesse estado aqui de Jesus misericórdia. Mas nós estamos lá com notícias. Deixa eu só buscar aqui, meu Deus, toda vez é isso. A gente vai buscar aqui o bendito do Pendrive. O Pendrive não aparece. Por que você não aparece, meu querido? Você tem que aparecer para mim. Isso, cadê você? Agora sim, glórias a Deus. Cadê? Isso. Gente, hoje, às 15 horas, cada vez tá ficando melhor, viu? Adoração e adoradores com André Felipe e Querubim. Olha aí, gente, participa aí com a gente, tá? Vem com a gente. Hoje a internet está acabando com a igreja. Opa, será, cara? Ixi, o negócio tá feio. Então, hoje, às 15 horas, você tem Adoração e Adoradores com André Felipe Querubim e equipe. Está chegando aí também, gente. Para nossa alegria, não sei se para minha alegria, mas para nossa alegria, está vindo aí o podcast dos Adolas. Olha aí, Jesus, só Deus sabe como é que vai ficar, hein? Já chegou o último equipamento que faltava, é isso que eu estou testando aqui agora. É um divisor de frequência para áudio, para eles se ouvirem, porque sabe como é que é adolescente? Adolescente fala gritando. Eles falam gritânico e berrânico. Então é complicado. Então a gente está aqui. Agora que eu fiz a abertura, já foi, meu filho, agora já era. Então nós estamos abençoando e sendo abençoados, graças a Deus, com essas novas programações. Então aguardamos você para estar aqui conosco nesse tempo tão importante para nós. Vamos, amados, eu deixei ontem, quem entrou ontem no meu canal lá, o José Maurício, eu falei sobre nós vamos ter um tempo e eu preciso que vocês definam comigo, enquanto eu estou procurando aqui, que vocês definam comigo algumas coisas importantes, gente. Dentre elas, nós vamos ter a Escola da Graça, nós vamos falar sobre graça aqui, nós vamos trabalhar sobre a questão da graça de forma profunda e eu já falei que eu quero dar esse curso, mas não quero dar um curso para meia dúzia de pessoas, porque é um tema tão profundo, eu não queria ficar fazendo volume 1, 2, 3. Dá uma impressão de que a gente está forçando a barra para ganhar dinheiro, sabe? Que você, o cara faz um, faz outro, faz um, faz outro. Eu não quero isso. Sinceramente, eu não estou propenso a fazer. Eu gostaria de ficar 3 meses. Para não fazer 1, 2 e 3, 3 meses nós vamos falar sobre viver na graça, para que você entenda o que é a profundidade do que a gente está estudando esses dias todos, essas semanas todas. Então, eu gostaria muito que você entendesse o que a gente está fazendo. 2, estando lá em Floripa, com os pastores, lá, Deus ministrou algumas coisas no meu coração. Né? Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração e algo grande aconteceu comigo no aeroporto lá de Campinas. Eu sei que no momento certo eu vou poder falar com os amados irmãos, explicar o que literalmente houve. E nós agradecemos a Deus por todo o tempo que Deus tem nos dado. Deixa eu só botar os slides aqui em ação para nós.
E nós agradecemos a Deus a todo o tempo que Deus tem nos dado para estar aqui com vocês, ensinando, e a gente sabe que é, o YouTube está apagando as mensagens que eu coloco o nome de Jesus. É complicado, né? Infelizmente. É. O YouTube cada vez mais está complicado, mas vamos lá. Então, gente, a gente está programando 40 dias de oração. Eu vou me recuperar primeiro, é claro. Esse estado que eu estou aqui foi chamado a atenção para você. Olha só, meu filho, você precisa descansar. Não dá para você recuperar trabalhando. Só que compromissos, né, queridos? A gente tem compromissos, inúmeros compromissos humanos, espirituais, financeiros, e eu não tenho como ficar deitado 2, 3 dias. Infelizmente, a gente está fazendo de tudo, se medicando, descansando, diminuindo todas as tarefas, é claro. A gente tem diminuído as tarefas, mas é muito complicado para mim hoje tocar a igreja, tocar a editora, tocar estúdio e o cursos e parar totalmente, né? Então, infelizmente, tenho que estar aqui, tenho que buscar esse tempo de trabalho. Mas eu quero ainda assim convidar vocês a estar conosco em 40 dias de oração. Não sei se todos vão aguentar. E para eu não entrar em 40 dias de oração assim abruptamente com vocês e fazer alguns de vocês talvez sofrerem, porque o nível de oração que nós vamos fazer são níveis de orações de guerra. É jejum, oração em guerra. Só que para isso a gente tem que aprender, e é por isso que eu estou aqui na resenha e quero fazer esse curso com vocês sobre a graça, vivendo na graça, a escola da graça, o nome que a gente vai dar depois não importa, é que vocês entendam que é importante a igreja orar no nível que nunca orou. E eu quero passar pelo menos uma semana, a gente passar uma semana falando sobre reino espiritual, tribunal de Deus, viver na graça, justiça, para que a gente possa, num momento, na data correta, a gente começar uma campanha de oração, uma torre de oração de 40 dias sobre o Brasil e sobre as nossas vidas. Então, primeiro eu vou trabalhar em cima das informações. Primeiro eu vou trabalhar em cima das informações para que vocês possam crescer e não sair orando de qualquer jeito. Para a gente aprender. 2, nós vamos entrar nesse período de 40 dias de oração, de domingo a domingo, 40 dias ininterruptos, né? Não tem folga, não tem feriado, é direto, tá bom? Antes disso, estou pedindo para vocês se inscreverem para a gente fazer essa escola da graça, nessa imersão na graça, nessa compreensão do que é viver na graça, até para que você possa entrar no tribunal de Deus, até para que você possa reaver aquilo. Eu já reavi muitas coisas que eu tinha perdido através dos meus pais, dos meus avós. Ainda há algumas coisas que Deus ministrou no meu coração, o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, que eu preciso recobrar. E até o final da minha vida eu já falei para Deus, eu quero tudo que pertence a mim, a minhas irmãs, aos meus filhos, aos meus netos, porque por herança foram bloqueados lá atrás, e eu os quero. Como aprendi que no mundo espiritual, aprendi e vivo isso, que o mundo espiritual é uma linha contínua, não tem passado, nem presente, nem futuro, há um quantum, então eu quero isso. Só que isso envolve o conhecimento, a expertise da graça, da justiça, da palavra, do direito de Deus, então do reino. Por isso que eu não posso sair entrando com vocês, vamos lá, cambada. Não, assim não funciona. Isso pode ser prejudicial, porque se você não está pronto para isso, você está provocando algo que está até quieto. Sabe aquele caso da pessoa que vai processar outra, depois ela tem que pagar as custas processuais, perde o processo e não é processada? Então, a gente tem que tomar cuidado para não acontecer isso conosco, tá bom? Muita gente, infelizmente, entra nessa de fazer oração no mundo espiritual e depois algo que está quieto, parado, entra contra a sua família, vem e arrebenta a pessoa. Por quê? Porque foi conduzida de forma errada a fazer orações, a fazer certas coisas que não deveria e fazer de forma mais plena, conhecendo ou sabendo como você está. Tá bom? Na mentoria a gente até ensina isso, mas aqui a gente vai mais a fundo ainda para que você possa ser abençoado. Gente, tá aí o nosso Pix, você querendo nos abençoar, nós agradecemos o seu carinho. Descobrimos algo esses dias, eu vou ser sincero, eu sou tão travado nesse negócio. Lá quando você assiste os vídeos, você vai ver que é na direita, você tá vendo que lá embaixo, depois que passa a live, você tem lá uma maneira de você abençoar, tá vendo? Ih, eu botei, tá ao contrário? Não, tá normal.
Então você vai vendo aqui que tem como você abençoar o canal, mesmo depois da live ter ido, ou até mesmo do Adoração e Adoradores, que não, o programa Adoração e Adoradores, ele por apresentar muita coisa de outros canais, nós não, ele não monetiza, ele não é monetizado o Adoração e Adoradores. Então, se você quiser, inclusive, abençoar Adoração e Adoradores do André e do Querubim, que sempre vai ao ar às 15 horas, todas as quartas-feiras, e hoje vai falar sobre a internet, está acabando com a igreja, você pode abençoar esse programa também, indo lá no Valeu e ofertando na vida dos nossos queridos e amados irmãos aqui no TV Palavra Viva. Tá bom? Vamos lá, gente. Eu acho que não tem mais nada para falar, né? Vamos lá, vamos lá. Já passou todas as amenidades, todos os abraços. Abraço a todos os meus amados irmãos. Se eu falar o nome das cidades, infelizmente, a gente não vai sair daqui. Sim, a Cláudia Lopes, quero fazer o treinamento, pastor Zé Maurício, 21 99 210 6828, tá, Cláudia? Todos vocês querem fazer o treinamento? Ah, pastor, esse treinamento para jejum e oração, quanto paga? Nada, é gratuito, é de graça, eu não falei de dinheiro aqui com vocês. Então, o treinamento para nós fazermos jejum e oração, treinamento sobre reino, graça, justiça, ele é gratuito, tá bom? Eu não quero de forma alguma que vocês pensem que tudo aqui tem que pagar, pelo contrário, né? A gente está buscando isso, muito comercial, isso é muito bom. Então peço a vocês que se inscrevam para que a gente possa trabalhar em cima desse propósito, tá? Em nome do Senhor Jesus. Não vai pagar nada, vão ter uma semana de treinamento, vou ver o horário direitinho, depois a gente vai partir para um calendário, tudo organizadinho, para que a gente possa participar do jejum de oração em prol do Brasil, nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo. Graças a Deus, lá no JM News eu falei, Lula está dando tiro no pé, já que na mão ele não pode mais dar tiro, né? Então no pé ele pode perder mais dedos. Ele está lá se lascando com o que ele fala, e Deus é bom, está fazendo ele botar, ele está com Alzheimer político, ele está falando só besteira, e Deus é bom por isso, deixa ele falar tudo que ele quiser falar. Depois entrar no JM News, veja as notícias que a gente postou nessa manhã. E nós precisamos que ele continue falando bastante besteira, e a gente precisa que o Superior Tribunal Federal e mais o Superior Tribunal Eleitoral também coloque mais cordas no pescoço para que eles possam, sabe, para que eles possam verdadeiramente falar e mostrar quem eles são. Como manifestar a justiça de Deus? Pastor, eu ouvi ontem duas coisas que eu quero responder aqui. Uma irmã, não lembro agora, me perdoe, porque o pastor está meio estourado ainda estou um pouco estourado, então algumas coisas eu consigo lembrar o nome, outras não. Vamos lá. Primeiro, a pessoa falou assim, pastor, mas você falou sobre Ló, e é bom que vocês comentem, viu? Como é que eu presto atenção, como é que eu vou lá e leio. 1h da manhã eu estou lá lendo os comentários de vocês. Gente, deixa o like, é muito importante deixar o like. Silvana, Deus te abençoe. Silvana Borges, Deus abençoe sua vida. Aí o que acontece? A minha irmã perguntou assim, irmã querida, perdoe minha irmã, se você tiver aí, você diz, fui eu, pastor, eu não lembro agora para poder citar o nome da irmã. Mas no caso de Nínive, Jonas, como é que foi? O Jonas não se arrependeu pelo lugar, mas vamos lá. Primeiro, Jonas foi lá como pregador e missionário. Jonas não era morador de Nínive. Essa é a grande diferença, minha irmã. Jonas foi para pregar o arrependimento. E o que acontece? O povo se arrependeu. Do rei até os animais, todos jejuaram. Ok? Pano, saco, cinza, e todos jejuaram. E isso é importante você entender. Que a diferença de Ló é que Ló não estava ali. Entenda aí, Deus só... Vamos compreender uma coisa. E Deus... É tão interessante o agir de Deus, quando Paulo diz assim, ó, a profundidade da riqueza, tanto do conhecimento, quanto da sabedoria, sabe, da sabedoria de Deus, quão insondáveis seus caminhos, quão insondáveis seus pensamentos, quão perfeitos seus caminhos, quem conheceu a mente do nosso Senhor. Entenda uma coisa, Deus aproveita no sentido correto da palavra aproveitar, e não no sentido pejorativo. Gente, o meu café, alguém traz um café aí para mim, por favor? É que eu tomei um café de saída, não tomei de entrada, tem que tomar o da saída. E aí o que acontece? Quando eu vejo o Ló está ali em Sodoma,
O Ló está ali em Sodoma, gente, ele tá como morador, ele não está como pregador. Ele não foi ali com a visão ele não foi ali com a visão de pregar para os sodomitas, para os de Sodoma. Ele foi ali para, morar. E é claro, com certeza, ele tentou ser justo. Ele tentou ser justo ali. E aí Deus deixou passar alguns anos. Mesmo Ló não conseguindo influenciar aquele povo, entenda, Deus falou: acabou. E quando ele visita Abraão por dois motivos. Mas o motivo principal era avisar Abraão que ele seria pai. E estando lá já com Abraão, que ele fala com Sara, que ele avisa Sara que ele será pai, que ela será mãe, ele diz assim: não vou ocultar Abraão. Obrigado, Dé. Dé está aqui do outro lado, aqui na edição do Adoração e Adoradores. Daqui a pouco chega aí Querubim e o resto da equipe para preparar o programa às 15 horas de hoje. Todas as quartas, 15 horas. Não se esqueçam disso. Vai lá, compareça, é muito bom. O programa está muito show. E o que acontece entre nós é que Ló, ele esteve aquele tempo lá, e Deus foi para falar para Abraão que ele seria pai, para Sarai, que ela seria mãe. E aí Deus fala assim: não ocultarei Abraão, sendo que ele virá a ser uma grande geração, uma grande nação. Então não vou ocultar Abraão como vou fazer, até porque o sobrinho dele está lá. Agora olha que interessante. A cidade estava tão pesada que Ló não foi justo o suficiente. Ló não teve justiça suficiente para converter Sodoma. Você lembra que quando os dois anjos do Senhor manifestados em carne foram visitar Ló, que foram levar a mensagem para Ló, para preparar Ló para o dia seguinte, preparando ele, antevindo o que aconteceria, os devassos, não vou falar o nome correto, senão o YouTube, os devassos pediram para Ló liberar os dois visitantes para que eles pudessem conhecer. A palavra conhecer ali é ter relações. Para que Ló liberasse os dois anjos, Ló, não, eu dou minhas filhas. Olha que Ló fez, gente, eu dou as minhas filhas, porque não tinha sexualidade macho, fêmea, tanto faz ali para eles. Tanto faz ali para eles. Eles queriam. É que eu falei, estamos numa era em que a coisa não é ideológica, gente. É diabólica. A coisa é diabólica. Por que a gente fala que ela é diabólica? Porque, infelizmente, obrigado, gente. Porque, infelizmente, algumas pessoas têm se desviado, e Paulo fala isso, saem da sua natureza, saem dos seus costumes para viver uma vida dissoluta. Deus abençoe Elisângela. Preste atenção, aqueles homens, aquelas pessoas que estavam lá, não eram ideologicamente homossexuais. E eu não estou entrando aqui na questão da ideologia, não era uma coisa assim, não, eu sou... Não, era uma questão como está sendo, hoje começou com LGBT, LGBTQIA+. Ou seja, a coisa está ampliando de um jeito que, pelo amor de Deus, gente, não tem a ver com sexualidade, não tem a ver com hétero, homo, tem a ver com, sabe, é falta de vergonha na cara mesmo, falta de ética, falta de moral, falta de Deus no coração. Desculpe eu falar assim, eu sou direto, mas não tem outra maneira. Porque uma coisa é você olhar para uma pessoa e falar assim, ela tem um sentimento e luta com isso. Eu estou falando isso com respeito a muitas pessoas que me procuram pedindo ajuda. Então, a essas pessoas, meu carinho, meu respeito, né, a minha compreensão. Deus abençoe, Carlos. A essas pessoas que vêm procurar ajuda, sabe, o meu carinho, meu respeito, o meu entendimento que elas estão buscando ajuda para sair dessa situação, ok. Mas aqueles que vão se desviando para o fundo do buraco não tem nada a ver com sexualidade, não tem nada a ver com gênero. É perversão. E aí você vê que Ló não conseguiu, então ele não tinha autoridade para isso. Então há uma diferença muito grande entre Jonas, e Ló. Tá bom, gente? Tá? Então, não tem como. Deus ajuizou Sodoma e Gomorra e acabou. Deus ajuizou, acabou. Sabe? Pessoas que estavam ali em pecado, queriam continuar pecando. Então Deus falou, então chega. Como manifestar a justiça de Deus? Vamos ver aqui textos bíblicos.
Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveria de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, e nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua vida, 45 centímetros? E quanto mais ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória, ah, e nem mesmo Salomão em toda a sua glória. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. É textão mesmo, aqui a gente lê muito texto, porque eu não gosto de isolar texto sem contexto. Então vamos começar de onde Jesus trabalha na perspectiva de reino e justiça. Ele está falando o seguinte: vocês não podem sair da perspectiva de quem vocês são. A justiça do reino promove e provoca ações no mundo espiritual, e o mundo espiritual reconhece quem faz parte do reino. Porque algumas pessoas pedem coisas no mundo espiritual e essas coisas não acontecem? Porque o mundo espiritual não detecta. Entenda? O mundo espiritual não detecta nessas pessoas o DNA, vamos colocar assim, só para a gente poder. Não detecta nessa pessoa o DNA. Não detecta a natureza, transformação de reino. A sensibilidade que há no mundo espiritual é algo indescritível. Eu não teria como explicar a vocês como o mundo espiritual é. Maria Mônica Silva, Deus te abençoe, Maria Mônica. Eu não tenho como te explicar como o mundo espiritual detecta essas coisas. Mas vamos lembrar que os demônios, todas as vezes que viam Jesus, e 2 vezes foram em Gadara, e depois um endemoniado na sinagoga, eles reconhecem Jesus. Depois os filhos de servas tentam expulsar o demônio fala com eles: sabemos quem é Cristo, conhecemos a Paulo. Ou seja, o mundo espiritual sabe muito bem quem é quem. E às vezes a gente fica assim, então por que eu não recebi minha bênção? Porque infelizmente você pode até se sentir salvo, você pode até se sentir cristão, você pode até se sentir muitas coisas. Mas entenda uma coisa que é muito importante. Aprenda uma coisa que é muito importante. Você precisa, antes de tudo, saber a sua posição no reino. Aí você vai compreender Efésios 4, quando Paulo fala a partir do 10 e descendo a mais baixas regiões, tomou o cativeiro e concedeu dons aos homens. E quando chega no 11, a uns pelo Espírito, ele concedeu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com qual finalidade? O ajuste, a edificação do corpo de Cristo, para que seja bem fundamentado. Para quê? Até que, lembre-se sempre disso, até que cheguemos à maturidade, à estatura perfeita em Cristo. Porque chegar à estatura perfeita em Cristo significa ter a autoridade dele. Aí você vai lembrar quando Jesus diz assim para Laodiceia: ao que vencer, darei a sentar-se comigo. Agora, só pode se assentar no trono de Cristo que é igual a ele. Então, o reino espiritual, quando vê Cristo em você, ele reconhece que você é irmão. Você já notou aqueles irmãos que são muito parecidos? Irmão e irmãs, é mó barato. Você olha para a irmã, dizem que quando a minha irmã olha para a Nininha, minha irmã Nininha consegue me ver. Dizem que eu pareço com a minha mãe,
E é interessante, dizem que meu filho Jefferson parece comigo. Aí a gente fica naquela coisa, parece ou não parece. Mas sabe quando você pega 2, 3 irmãos, 4 irmãos de uma família, você vê todo mundo uma cara do outro? Você diz assim, pô, você é filho do fulano, né? Ah, você tem a cara da fulano. Pô, tu parece muito com a tua mãe. Pô, rapaz, vocês são muito parecidos, né? Na igreja a gente vê muito isso, né? A igreja tem muita gente. Então a gente começa a ver que fulano, ó, todo mundo se parece naquela família, né? A gente olha como o rosto, o corpo, eles andam iguais, a voz, né? E quando você tem a questão da voz, né? As vozes são muito iguais, né? Pô, fulano fala igualzinho, né? Em casa eu, o Jefferson e o Lucas, tem hora que a Ana fica assim, meu Deus, eu nunca sei quem tá falando com quem. Deus, vocês se parecem, as vozes de vocês, tem hora que parece tudo. Entenda, há uma identificação parental. Estão pegando aí? Há uma identificação parental. Todo mundo diz assim, gente, todo mundo parece com todo mundo. A Esther Cruz está falando, meus 7 irmãos. Todos sabem que são meus irmãos. Compreende isso. O mundo espiritual faz a mesma coisa. O mundo espiritual, ele identifica você quando a sua voz, a sua aparência e o seu jeito é igual de Cristo. Aí você pega comigo, você tá pegando Efésios 4:11, é coisa linda, né, gente? Como é que a Bíblia é linda. Aí você vai entender Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo. Não é que Paulo é bonzinho, é que ele é santo, não. Ele entendeu. E quando você entende, você faz coisas boas, mas coisas boas e santas naturalmente. Você não se esforça para fazer coisas boas e santas. Você faz porque entendeu. Quem entende faz de forma correta. Quem não entende se esforça para fazer. Repito, quem entende faz tudo de forma correta e simples, faz natural. Quem não entende se esforça para fazer. Aí você vê Paulo dizendo assim: já estou crucificado com Cristo, portanto não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que eu vivo agora, por que Cristo vive em mim? Porque o mundo espiritual precisa me conhecer. Sei quem é Cristo, conheço a Paulo, eles se parecem, mas vocês não se parecem nem com Paulo nem com Cristo. Eu vou lascar vocês no soco. Imagine 7 rapazes apanhando de um endemoniado. Vocês estão entendendo agora? Compreensão agora? Paulo é igual a Jesus. Jesus é como Paulo. Os dois têm a mesma autoridade, então tem que respeitar. Agora vocês não têm autoridade nenhuma, eu não conheço vocês. Vocês são de onde? Eu não conheço vocês como nada. Quando nós somos salvos, vamos voltar lá para a graça. Não estou saindo, né? A gente fala lei, graça, reino, justiça. Quando nós somos salvos, a primeira coisa, a primeira providência do Espírito Santo é nos dar o sangue de Jesus. E não só nos dar o sangue de Jesus, mas nos dar o Espírito de Jesus, que é Ele, o Espírito da graça, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade. É por isso que Jesus prometeu que nós não ficaríamos sós. Aí você começa a ver que a Bíblia faz conexão em tudo. João, Apocalipse, cartas paulinas, cartas petrinas, cartas joaninas. Você, uau, a Bíblia faz sentido. Claro, sempre fez. Idiota e tonta que acha que a Bíblia é um livro bobo. A Bíblia é um livro obtuso. A Bíblia é um livro de fábula. A Bíblia é um livro que as pessoas não entendem nada. Idiota. Desculpa, irmão, desculpa. Não fala mal da Bíblia, não. Se você não conhece a Bíblia, é igual o cara falar, não gosto dos livros de Olavo Bilac. Já leu? Nunca leu. Eu não gosto dos livros do fulano, é uma poesia muito esquisita. Você nunca leu. Como é que você está falando? Então é a mesma coisa, olha só. Não fala da Bíblia se você nunca leu, nunca entendeu a Bíblia. Entenda agora que você vai compreender onde Paulo chega e onde Cristo quer nos levar. Uma coisa é você entender que o mundo espiritual te identifica através de Cristo. Porque ele recebeu o nome sobre todo nome. E aí quando você pensa assim, quando Paulo fala que Deus deu a ele um nome sobre todo nome, né? E aí você fala assim... Quando você chega aqui Perdão. Quando você chega aqui e tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de certo, na semelhança e reconhecido figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por causa disso,
Aí ele fala assim, por causa disso, Deus deu a ele um nome, que é sobre todo nome. E você vai ver, Filipenses, né, 2:5. Então, assim, por causa disso, Deus o exaltou de maneira grande ou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. O que significa céu, terra, debaixo da terra? Mundo espiritual. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. O que isso nos leva? Onde isso nos leva? Isso nos leva à compreensão de que hoje o reino espiritual está baseado em Cristo. Cristo é a balança de justiça de Deus. Vocês compreendem? Cristo é a balança de justiça de Deus. Cristo é o fiel de Deus. Na justiça de Deus, Cristo é a representação dessa justiça. Então, você ou eu, para estarmos dentro desse contexto, nós precisamos nos fazer justiça em Cristo. Então, não nos adianta. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Porque nem nisto serve a Cristo agradável, é a Deus e aceita aos homens. Você é sacerdócio do reino. E o que acontece como sacerdócio do reino? Temos que buscar justiça em amor. Através do amor. O que significa? Buscar justiça através do amor significa buscar justiça através da compreensão, principalmente com os de casa, principalmente com os irmãos. É claro que somos seres humanos e algumas coisas nos aborrecem, eu falo por mim, não falo nem pelos outros. E é importante, gente, deixa o like, ajuda a gente aí, deixa o like, por favor. Quase 600 pessoas, só 400 likes, poxa, deixa o like, ajuda a gente, assina a notificação, seja parceiro. E aí o que ocorre conosco, gente? É importante compreender isso. A gente ultimamente, eu falo por mim também, novamente, a crítica começa em mim. Eu não vou criticar vocês sem passar por mim essa crítica. Às vezes a gente perde muito tempo criticando algumas coisas que nossos irmãos fazem que nós julgamos que são erradas. Não só julgamos, vemos biblicamente que está errada. Eu sou uma pessoa muito contundente, mas entenda, não deixo de amar ninguém por achar que a pessoa está errada. Eu não tenho, graças a Deus, você pode me achar um cara meio brutão, meio que chega junto, que fala algumas coisas. Cara, um pastor pega pesado, tem gente que não gosta dele. Mas olha só, eu não deixo de amar ninguém de outra denominação porque eu entendo que aquilo ali está equivocado. Eu falo da questão dos envelopes Power Rangers, mas não deixo de amar nenhuma igreja, ninguém que tenha isso. Eu falo dos pentecostais que não saem do Antigo Testamento com aquela voz igual, né, meus queridos, nesta noite, mas eu não deixo de amar nenhum desses meus irmãos pentecostais. Eu falo do pessoal do Duplo Carpado, Yabadabadu, do Shining Box, das vigílias das crianças, né, da escolinha da Tia Naná, mas pelo contrário, eu tenho mais misericórdia, fico mais preocupado com eles pelas suas imaturidades no contexto do evangelho, não deixo de amá-las. Por quê? Seria da minha parte uma subversão de entendimento do que é direito e justiça na parte de Deus. Você não pode ter raiva do seu irmão. Você não pode ter raiva da sua irmã. Você tem que ser sacerdote. Por quê? Mas a justiça e paz, alegria no Espírito Santo é o que faz o reino de Deus. Não é comida nem bebida, nem denominação, nem igreja. Você entende isso? Novos profetas que entregam profecias todos os dias, cada um vai prestar contas a Deus, mano. Deus não quer que a gente viva de profecia de profeta. Deus quer que a gente amadureça. Os profetas, eles existem por um propósito muito mais profundo do que ficar fazendo profecia um para o outro. É isso que te digo. Não, é isso que te digo eu primeiro. Não, eu cheguei primeiro. Assim digo eu primeiro antes do Senhor. Não, assim, sabe, isso aí é maturidade. A escola da Tia Naná, a crechezinha da Tia Naná. A gente tem que sair disso. Isso é furada. Viver nisso é pedir para ser infantilizado a vida inteira. É interessante. Vou contar para vocês uma coisa muito legal. No mundo espiritual, você se vê, você às vezes se vê grande, né? Às vezes você se vê, não, eu sou um pregador, eu sou um pastor, eu sou uma profeta, eu sou um músico, eu sou um ministro de louvor. O cara se acha, né? Porque ele vendeu 1 milhão na época, vendeu 1 milhão de CDs.
Spotify arrebentando, entrevista em podcast, agora tudo é podcast, todo mundo no podcast. Aí quando você sai do mundo visível, vai para o mundo espiritual, aquela pessoa grande, enorme, aquela pessoa que você diz, uau, influencer, aquela irmã de Deus que canta e que faz e que dá testemunho, levanta aquela mão assim, né? Acho legal aquela pessoa levanta a mão assim, ó, canta assim, né? Oh, Jesus amado. Assim, é especial. E aquele que canta jogando T, né? Porque Deus, é Deus, não é mais Deus. Cheio de charminho, sabe? Tem gente que prende língua, porque você é isso. É uma. Segura minha língua, Espírito Santo. Sabe, essas coisas idiotas, infantis, que essas crianças de playground vão pro púlpito fazer isso, que elas vão lá, porque Deus, nesta noite, sabe, essa coisa de ficar jogando com a emoção dos outros, pega um pianinho de fundo, fica lá, essas bobeirinhas, oh, Jesus amado. Aí você diz assim, uau, cara, vou dizer uma coisa pra você. Quando chega no mundo espiritual, é tudo criança. É tudo criança. São tudo anões espirituais, gente. Incrível, você se assusta, quem você acha que é gigante é anão espiritual. Sábado de manhã, pastor Paulo Ricardo, estávamos lá nesse final de semana em Floripa. Um abraço a todos os irmãos de lá, a família do pastor Paulo. Meus irmãos de Curitiba também que foram lá, Chapecó. E aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, o pastor me apresentou uma irmã desse tamanho. Sinceramente, mano, é desse tamanho. A irmã Eva, 89 anos, 88 anos. Intercessora, uma irmã negra, desse tamanho, cabelinho branco. Quando olhei para ela, eu vi um gigante. Eu olhei para aquela mulher e eu não vi uma mulher pequenininha e idosa. Eu vi uma mulher gigante na minha frente. Sabe o que eu fiz? A senhora pode orar por mim? Eu era o palestrante. Eu era o cara que estava ali como principal atração. Eu sem medo, sem nenhuma vergonha, até porque não tem que ter vergonha. Eu dobrei o joelho para ela e falei, senhora, por favor, interceda por mim. Ela diz que intercede por 70, ela tem uma lista de pastores que ela intercede. Eu achei aquilo muito lindo. E aí eu dobrei meu joelhinho para ela e falei, senhora, agora ora por mim. Tá, vou dobrar o joelho aqui para a senhora interceda por mim, eu preciso da sua intercessão. Sabe, é você enxergar com olhos de reino. Talvez quem olhe para aquela senhorinha diga assim, tadinha da vovó. Não, tadinha da vovó não, tadinha de você, Zé Mané. Essa vovó aí é gigante no mundo espiritual, rapaz. Você se acha, vai chover, e fica aí, lindo, 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 Você é uma criança no mundo espiritual, você é um anão, você é um desnutrido. Por isso que nada acontece. Você entende por que nada acontece? Fica na igreja lá, levanta sua mão, levanta sua mão. Fica, pelo amor de Deus, levanta sua mão aí, pô, colabora aí, pô. Tô ministrando aqui o louvor, ninguém ajuda também. Tava não, pastor. Creche da Tia Naná, cara. No mundo espiritual você não é ninguém. Você é um anãozinho de jardim. Você é uma criança de fralda chorando. Entenda uma coisa, enquanto você não mudar o aspecto da sua vida, enquanto você não mudar a sua visibilidade espiritual no mundo visível, no mundo espiritual, sabe, não adianta. Você acha que... E fica, porque a gente tem buscado isso, a grandiosidade do influencers, a grandiosidade da mídia, o querer ser a pessoa que chama a atenção. Que tem que chamar a atenção é Jesus, não é você, mano. Você não tem que chamar atenção para ninguém. Tem que chamar atenção a Jesus. Você não tem que aparecer na igreja toda hora. Sabe? E aí a gente está com essa igreja, a igreja moderna infantilizada, uma igreja que não sabe trabalhar na graça, uma igreja que não sabe ser sacerdote. Preste atenção aqui. Tendo sido, pois, justificados pela fé,
Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé e esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um injusto, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só a ofensa veio, o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um homem, de um só homem, muitos foram pecadores, feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Romanos 5, 1, 9, depois pulei para 17, 21. Preste atenção, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. A graça só pode reinar pela justiça de Deus. Você quer que a graça seja superabundante? A justiça tem que ser operante. O texto diz isso, é Paulo quem diz isso. Para que assim como o pecado reinou. Preste atenção, onde superabundou o pecado? Pela lei. Vindo a lei ressaltou o pecado. E o pecado superabundou pela lei. Mas vindo a graça, ela superabunda. Através de quem? Da justiça. A graça ela se torna maior, ela se amplia. Se as pessoas não estão sendo alcançadas pela graça hoje, é porque a justiça da igreja falha, é porque a justiça do reino não está sendo feita. Por isso que a graça está mirrada, por isso que a graça não tem alcançado outras pessoas, porque ela opera através da justiça para a vida eterna, porque a graça veio pela justiça de Deus, pagando pelos pecados da ofensa de um. Ele pagou pela ofensa de um, com a morte de um. A morte de um pagou pela ofensa de um. O sangue desse foi derramado para justificar este, e não só este, mas justificar a todos que viessem. Por isso que Jesus diz em João, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, falando com Nicodemos. Vamos compreender isso. A justiça de Deus, ela é operante da graça. Sem a justiça, a graça não opera. Ela te alcança, mas não é operável. Entenda o que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é o nosso modus vivendi. Romanos 5, leia isso depois. Aqui é Bíblia. Sabe, nós precisamos continuar vivendo na graça. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça, através da graça, por meio da graça. Por isso que as pessoas que estão vivendo na lei não conseguem alcançar justiça da graça, porque a justiça opera a graça. E a pessoa que está vivendo lá, em Malaquias, a pessoa que está preocupada com Balaão, a pessoa que está preocupada com Datã e Corá, a pessoa que está preocupada com Sansão, Saul, a gente cita a Bíblia, podemos, não pergunto, pastor, podemos pregar no Antigo Testamento? Podemos, eu cansei de pregar no Antigo Testamento, prego, mas sempre você vai me ver rumando para o Novo Testamento. O Antigo Testamento está lá em cima, eu desço para o Novo Testamento, eu tenho que ir para o Novo Testamento, eu pego o contexto de Neemias, de Esther, de Ruth, seja lá quem for, mas sempre vou para a graça, preciso ir para a graça. A compreensão, se você não operar justiça, a graça não se manifesta. É importante que você entenda isso. Vamos lá. O mesmo... Opa, por que você não quer ir? Ah, não brinca. Vamos lá, vamos ler. Romanos 8, 16, 23. O texto diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, porque para mim entendo por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, a criação, novamente, você vai ver assim, ó, mundo espiritual, mundo material. O mundo material ele corresponde ao mundo espiritual. Então o que acontece? O mundo material e o mundo espiritual eles se correspondem no sentido até de não está, deixa eu dar um reset aqui. Não está, o mundo espiritual e o mundo físico se correspondem no sentido, inclusive, foi para o outro lado, de compreensão do todo. E aí você não consegue entender e fica assim, meu Deus, como é que, por que às vezes nós não conseguimos, por que às vezes nós não conseguimos, por que nós não conseguimos às vezes fazer milagres que na Bíblia parecem tão fáceis? Porque, na verdade, o nosso problema não são os milagres fáceis ou não fáceis. O problema é manter. O problema somos nós entendermos onde estamos em termos de graça e justiça. E a gente, infelizmente, não consegue vivenciar isso. A gente não consegue vivenciar isso porque nossas vidas estão travadas ainda num limbo. Sabe? Tem que ver como é que a gente vai fazer aqui. Tá travando o bichinho. E trava, tá travando. Por algum motivo que resetar. Mas aí eu não vou resetar isso agora, não. Tá no final da resenha. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Preste atenção, gente. Nós só podemos manifestar injustiça. E para nós manifestarmos injustiça, é importante que você entenda. Apocalipse 1, 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Preste atenção no que o texto vai dizer agora. Ele nos fez reis e sacerdotes de seu Deus, o seu Pai. A ele a glória, o poder para todo sempre. O que nós precisamos hoje? Primeiro, manifestar a justiça sendo justo. Não se manifesta a justiça não sendo justo. A justiça só irá se manifestar quando você procurar ser justo. Eu tenho vivido um momento difícil para mim. Por quê? Eu nunca tinha entendido justiça desse ponto de vista. Porque a gente acha que a graça te dá o direito de errar e ela vai sempre cobrir. Olha como é que ensinaram pra gente. Por que muita gente não gosta da graça e entende que a graça é uma subversão? E por que pessoas procuram a lei? Porque acharam que a lei estava muito fácil, a graça estava muito fácil. Então eu peco? Não, não pode pecar. Quem disse que na graça você pode pecar? Você pode pecar na lei, na graça não. Mas pode pecar de jeito nenhum? Mas a lei, olha só, eu peco na lei, o que a lei faz comigo? Você agora vai ter que dar esse objeto aqui para perdoar seu pecado. Tá bom, vou comprar. Eu compro. Olha como é que a lei funciona. Eu vou comprar esse controle remoto do ar-condicionado e vou pagar o meu pecado. Me livrei do meu pecado porque paguei. Tá. Como eu nasci em pecado e pecado foi gerado, como diz Davi, eu peco de novo. Aí a lei diz assim, você tem que oferecer esse copo d'água como sacrifício pelo seu pecado. Aí vou eu lá e compro o copo d'água, ok? E pago pelo meu pecado. E assim eu vou vivendo pela lei.
Não é isso? Nossos irmãos que vivem na lei, você que vive na lei, você sempre faz isso. Vou pro monte, vou jejuar, varão. Varão, tô começando uma campanha no monte. Chegando no monte, os matinhos acendem, o varão com a espada afiada aparece e a glória manifesta. É um manifestar de Deus tremendo. Inclusive, Deus tem mandado eu estar lá 21 dias no propósito. Aí eu pergunto ao varão: como é que está a tua vida financeira? Como é que está a sua família? Como está seu casamento, se você é casado? Como é que está o teu ministério? Quem respeita o teu ministério? Quem te segue? A quem você influencia? Sua família enxerga você como alguém cheio da presença de Deus ou como um maluco? O teu estereótipo ao qual você gosta, porque as coisas de Deus para o mundo é loucura. Eu deixo me chamar de louco, irmãos. É assim mesmo que Deus opera. Deixa eu explicar uma coisa para você, seu doido, varrido, maluco. Você não está operando a graça, porque você é tão egocêntrico. Você é tão cheio de si que você não está entendendo que as pessoas não estão sendo salvas por sua causa. Você está sendo infrutífero porque você acha que vai ser grande, porque você acha que vai ser o profetão, porque você vê matinho queimando o anjo com a espada na mão e as pessoas não estão se salvando por tua causa. Imbecil! Vocês entenderam minha... Perdão, queridos, pela minha destempero nesse exato momento. É um despempero da graça. Vocês estão entendendo isso? A pessoa, ela se acha, só que ela não está vendo que a graça opera na justiça em amor. Graça, justiça e amor. E quando eu sou assim, as pessoas, elas fogem de mim, elas não querem o meu Cristo, elas não querem o meu Jesus, elas não querem a minha igreja, elas não querem a minha Bíblia, elas não querem o meu evangelho, elas não querem a minha doutrina, elas não querem meu jeito de vida é ruim. Aí eu, como super crente, não, porque o mundo odeia as coisas de Deus, as trevas odeiam a luz. Queridos, não há confluência entre trevas e luz, não há. Cara, dá preguiça de falar com essa turma. Dá preguiça da falta. Como são estúpidos, como são extremamente. Não compreenderam a graça. Aí esse mesmo irmão, cheio de si, cheio do poder do Espírito Santo, eu não tenho raiva de ninguém não, gente, pelo amor de Deus. Ele vai pedir dinheiro emprestado pro primo ímpio. Ele vai pedir dinheiro emprestado pro cunhado ímpio. Ele vai lá pedir favor pro ímpio. Você está entendendo como isso é desconcertante para o evangelho? Você está entendendo como isso é complicado quando ele tinha que estar emprestando, ele tinha que estar sendo o doador, ele tinha que ser a fonte, ele tinha que ser o que dá, o que doa, o que empresta. Tomarás emprestado? Não, emprestarás a muito. Mas na verdade é o contrário. Que evangelho é esse? Que graça é essa? Vocês entendem? Não vive na graça. É o que dá mais mal. Gente, que coisa horrenda é crente trabalhando na empresa, é mau testemunho. Claro, tem as exceções. Mas crente dá mau testemunho. 7-1, cara. O menino tá falando agora que um crente, eu não vou falar nomes, falou: pastor fulano é muito cético. Pastor, que vergonha, arrumei emprego para ele. Ele, em um mês, já faltou 2 vezes, o cara de filho que tá doente, não sei quem que não tá.
E ele assim: "Pastor, mas como é 7, pastor?" Eu tô quase falando para ele, eu falei: fala para ele que ele é sem vergonha, que ele tinha que dar testemunho. O crente rouba o trabalho, ele rouba o tempo do patrão, ele quer orar durante o expediente, quer fazer culto. Ele quer fazer consagração. Ali é lugar de trabalho, consagra a tua vida, vai com a tua vida consagrada, exala a graça de Cristo, o amor e a justiça no teu trabalho. Não vai fazer reunião, rodinha de oração na empresa, não, rapaz. O teu patrão paga o teu salário, a tua carteira, ele tem impostos para pagar para você. Você quer fazer culto, reunião de oração. Ele te pediu. Ele pediu para você orar pela empresa? Não, mas crente arruma essas mirongas. Está roubando o seu patrão, está roubando o tempo da sua empresa. Pede tudo, nunca oferece nada. Vou ver se eu pego emprestado aquela Kombi lá da firma para fazer a mudança. Vou ver se o irmão me quebra um galho, se ele pode me emprestar aquela caminhonete lá, se eu dou uma gasolina para ele. Você já notou que essa é a vida dos crentes? Não quer pagar nada, não quer ser justo. Quer tudo de graça, quer tudo baratinho, quer tudo molinho, quer tudo. E vai dizer: Deus abriu a porta, irmão. Deus não abriu essa porta. Você chorou tanto. Você chorou tanta miséria que as pessoas ficaram com pena, constrangidas e se sentiram até mal em não te ajudar. Mas Deus não abriu essa porta. Quando Deus abre uma porta, você nem precisa pedir. A pessoa vem, bate na tua porta e diz: olha, Deus mandou eu vir aqui para te abençoar. Aí você diz: opa, Deus abriu a porta. Você fica: aí, varão, aí, rapaz, tô com uma situação aí, você tem como me ajudar, rapaz? A coisa tá feia, Vaso, mas Deus tá na frente, né? Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Aleluia, aleluia. Não é assim? Eu tava fazendo obra e sempre pedia o irmão Denner para poder pegar para mim algumas telhas. Ele: não, pastor, quanto é? Ele não aceitava, deixava lá R$100. Veja o frete, eu vou ver quanto é o frete, eu vou te pagar. Eu não aceito que meus irmãos trabalhem comigo ou para mim e não recebam. Eu não aceito isso. Me fazer, porque eu sou pastor, isso é malandragem, isso não é justiça, isso não é graça, isso não é amor, isso não é respeito. Eu estou aqui há 13 anos, não atraso aluguel quando era igreja e quando é empresa, menos ainda. O meu nome tá... Eu sou justo com esse prédio. A igreja lá, estamos há 3 anos, não atrasamos nada. Testemunho de graça, de fé e de justiça. Você entende isso? Como é que você quer evocar justiça, manifestar justiça? Manifestar a justiça sendo justo. Manifestar a justiça de Deus através das nossas ações de justiça, ou seja, a justiça de Deus se manifestará quando nós tivermos ações de justiça. A nossa rua lá na igreja era horrível, mas por nós praticarmos ações de justiça, que ações de justiça? Limpeza, ornamentação, organização, iluminação da igreja. O que está acontecendo? Os vereadores estão refazendo a praça, estão refazendo o esgoto, estão refazendo a rua. Sabe por quê? É justo, não é presente. O vereador, o governo, a prefeitura fazer isso é o correto, a gente paga IPTU, paga imposto. Só que entenda, às vezes a injustiça impera porque a igreja não é justa, porque o crente não é justo, o cristão não é justo. E como ele não opera a justiça, a graça não vem. A graça não vindo, não vem as ações de justiça. Então, tem que manifestar a justiça de Deus através das nossas ações de justiça. Eu preciso ser justo para reclamar do STF. Eu preciso ser justo para reclamar dos maus governantes. Eu preciso, como igreja, estar justo para poder reclamar justiça do meu emprego, do salário e outras coisas mais, gente. Três, acionar justiça do reino com comandos de justiça. Primeiro, manifestar, pena que o data show do computador travou. Manifestar justiça sendo justo. 2, manifestar justiça de Deus através das nossas ações justas. Ou seja, a justiça de Deus vai se ligar com a nossa. Quando a justiça de Deus chega à terra, quem ele encontra? Olhei para a terra e não vi um... Vai lá, completa para mim. Olhei para a terra e não vi um...
Não houve ligação. O que ligarem na terra, quando Deus olha para a terra e vê um justo, tum, a justiça dele se liga à tua justiça. E aí a justiça do reino é feita em toda. Aí não tem Satanás que para a justiça de Deus. Ela vai para o norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudoeste. Ela pega a rosa dos ventos e vai pegando todas as direções. Através de você, a justiça de Deus liga com a justiça que está em você. Entenda, o sacerdote, ele tinha que ser justo para oferecer sacrifício, porque se ele não fosse justo, ele morria. Porque quando a justiça de Deus viesse no Yom Kippur e ele não tivesse justo justificado, ele morria e não poderia oferecer sacrifício pelos outros. Ele seria morto e depois substituído. Se você pede justiça de Deus, cuidado, você tem que estar justo para que ela se manifeste através da sua vida. Vocês estão compreendendo, gente? Quando é que vem a justiça? A justiça traz a graça. Entenda, a justiça que vem é a justiça do reino. E a justiça não traz só punição, a justiça traz misericórdia. Entenda? Quando a justiça vem, a justiça do reino vem, ela não traz só punição, ela traz misericórdia, traz bondade, traz graça. Ela opera, ela vem na frente, atrás vem a graça, vem a misericórdia, vem a retidão, vem a punição, vem tudo. A justiça traz o reino, e o reino é da justiça e o reino é de Deus. Por fim, se houver justos aqui tão poderosos, por isso que Noé foi chamado de pregoeiro da justiça. Há compreensão agora, gente? Vocês estão compreendendo agora? Quando Deus encontra um ponto de justiça na terra, que seria a igreja, ele manifesta a justiça sendo justo. Espera que meu notebook aqui deu. Notebook não, sistema, né? Parou. Mas amém. Eu quero que você entenda. Opa, voltou! Como manifestar a justiça de Deus? Amanhã vamos falar sobre evitar a ira, porque a ira é um grande bloqueador da justiça de Deus. Deixa eu voltar aqui então, lá no último slide, é importante aquele slide lá. Tá escrito algo errado lá, tá, gente? Mas perdão lá. É manifestar justiça sendo justo. Ali está manifesta. Manifestar justiça sendo justo, manifestar a justiça de Deus através das nossas ações de justiça. E acionar a justiça do reino com comandos de justiça. Pastor, como são esses comandos de justiça? Se o Espírito Santo diz que eu sou filho de Deus e me dá a oportunidade de falar Abba, Pai, com certeza esse mesmo Espírito Santo está dizendo para mim, você é justo. E aí o que um justo faz? Preste atenção. Um justo, ele nunca se aproveita da injustiça, porque ele está cheio de amor. Quais são as qualidades do amor? Não se ufana, não se ensoberbece. Ele não usa para si os meios. Nós somos justificadores, porque temos o ministério da reconciliação. Nós não somos justiceiros. Preste atenção, tá cheio de crente pentecostal justiceiro. Quando eu orar, deixa eu botar meu joelho no chão. Deixa fazer. A hora que Deus falar comigo, eu botar meu joelho. Eu já fui assim, irmãos. Eu tenho até vergonha de falar isso. Já fui assim. A hora que eu colocar o meu joelho em terra e o papai ouvir, meu Deus, horrenda coisa é cair na mão do... Tu não sabe o que é isso, que se tu cair, tu já era, tu vai de vala, tu vai pro pó da rabiola, meu filho. Tu não sabe o que é isso. Feiticeiros. Preste atenção nisso. Isso é justiceiro. Isso é justiceiro. Isso não é Ministério da Reconciliação. Isso não é homens e mulheres que trazem justiça. Por quê?
A justiça ela se promove através a justiça se promove através de um justo. A justiça, antes de trazer o seu direito, ela traz graça. Ela promove graça. Depois que ela promove graça, ela promove misericórdia. Preste atenção. Primeiro graça, depois misericórdia. Por fim, equalização. No quesito equalização, o que está errado tem que deixar de estar errado, o que está certo é reforçado. Se você está certo, vai ser reforçado. Se estiver errado, tem que deixar de estar errado. Você entende aí? Não é cajado. Primeiro graça, depois misericórdia, depois a retidão, a equalidade, a equalização. Por fim, punição. Aí sim, o quarto objeto que vem depois, a justiça traz graça, misericórdia, equidade. Aí sim, se após tudo isso a pessoa não se conserta, vem a punição. Que na verdade não é punição, é na verdade a fundamentação da lei. Aquele que pecar certamente morrerá. Ok? É em cima disso que a gente trabalha. A gente quer pedir punição, depois equalização, depois misericórdia, depois graça. A gente faz o contrário, é aqui. Que por fim quem virá? Deus. Justiça traz graça, misericórdia, equalização, punição, julgamento. Quem vem depois? Deus. Ok? Deus possa abençoar a vida de vocês. Gente, não se esqueça de deixar o like. Hoje nós temos a adoração e adoradores às 15 horas com André Felipe, Querubim, os estagiários Chiquiteco e todos os outros mais, Demetrios, Elisângela, a galera toda junto aí com a gente, adoração e adoradores. Eu quero que você esteja conosco daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. André já estava esquentando os tamborins ali. E você que quer nos ajudar, tá aí, gente. Você pode nos ajudar através do Pix, né? Você pode nos ajudar fazendo isso. E você que vai ver o vídeo depois, se você não sabe, tem no finalzinho, ó, você pode também ajudar assistindo o vídeo depois, que tudo isso está valendo para abençoar o nosso canal. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo, louvar ao Senhor por cada dia mais, louvar a Deus por esse ensino. Tá te abençoando, espalha, gente. A gente vai fazendo os cortes aqui. Os cortes precisam. Gente, a gente tá tendo corte com 1000 visualizações. Pelo amor de Deus, vai lá no canal de Zé Maurício. Vai no canal de Zé Maurício. Os cortes das resenhas. Ó, hoje, o corte de hoje vai ser amanhã. De ontem, o corte está indo hoje. Então você assista os cortes. A gente está separando os cortes importantes para você. Espalha para todo mundo. Se inscreva lá nos canais, tá bom? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelas suas bênçãos derramadas. Queremos viver na graça, Pai. Queremos viver em graça, Pai, porque não tem como a gente viver de outra forma. Nos ajude, nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Faça a tua vontade em nós. Nós precisamos muito viver dentro da tua vontade, dentro daquilo que o Senhor, Pai, tem para cada um de nós. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Aciona sobre nós a tua graça, porque nós precisamos dela, Pai. É a tua graça que nos mantém de pé. É a tua graça que faz a diferença. É a tua graça, Pai, que faz com que sejamos, ó Deus, mais e mais abençoados. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia, Pai, daquilo que somos e temos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a buscar mais e mais a tua face. Ajuda-nos a entender, compreender e estar diante de ti. Obrigado por este tempo, pelos meus irmãos, que possamos, ó Deus, viver na graça, no conhecimento, na justiça, na misericórdia, na equalização, Pai, e, ó Deus, naquilo que é reto diante do Senhor. Obrigado por tudo, essa é a nossa oração, nossa retidão, nossa, Senhor, busca incessante por tua santidade, no nome de Jesus. Amém. Gente, não se esqueça também do JM News, notícia lá para você, e notícia fresquinha hoje para você, e que você possa ser abençoado tremendamente, tá bom? Hoje temos o curso de Libertadores mais tarde, e o pessoal da mentoria estamos confirmando também a oficina da mentoria para hoje ainda, tá? Vamos colocar em ordem aí, para não atrasar mais as aulas, tá bom, gente? Deus abençoe, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você. Fica aí com a nossa vinheta do JM News, vá lá, assista a notícia, porque é importante você estar informado, tá bom? Deus abençoe!